A paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus queridos inscritos aí, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aí, né, nos preparando para mais uma lição, para mais uma vez nós estarmos aí junto, estudando a palavra do nosso Deus, né, nos preparando para a aula de domingo. Lição de número 9, nós estamos estudando a lição de número 9, dia 3 de março de 2024. Vamos falar da primeira ordenança de Jesus Cristo para a sua igreja, a primeira ordenança, né? Como nós, esse trimestre, nós estamos estudando acerca do corpo de Cristo, aprendemos que o corpo de Cristo é a igreja, e aí nós estamos aqui, no próximo domingo, nós vamos estudar, falando da primeira ordenança da igreja. A primeira ordenança da igreja vai falar do batismo, né? O batismo nas águas, né? Então é uma das primeiras ordenanças. O textual está baseado no livro de Mateus, evangelista Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então aqui está registrada a primeira ordenança de Cristo para a sua igreja, né? A primeira ordenança para a igreja cumprir, para a igreja fazer, batizar todos, né? Ensinar e batizar todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos aprender nessa lição o que é o batismo, qual o significado do batismo. Vamos aprender nessa lição o propósito, né, do batismo. Vamos aprender nessa lição o batismo, como a instituição do batismo. Vamos aprender o propósito, né, e o significado disso tudo, né? O símbolo do batismo, que é o símbolo do batismo, né? Vamos aprender dentro dessa lição, né? E vamos ver que Jesus, sendo Filho de Deus, né? Jesus sendo Deus, né? Ele também se fez passar pelo batismo para cumprir, né, nele todas as vontades de Deus, né? Então ele foi a João Batista, que era um batizador, e fez cumprir nele isto, né, o batismo nas águas, né? Águas descendo as águas batismais, né? João está pregando no deserto, batizando, e Jesus chega e também é batizado por João Batista, né? Então nós vemos aqui verdade prática, né? O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo, e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja, né? É uma ordenança de Jesus Cristo, e a igreja, né, deve obedecer esta prática, deve ir pregar o evangelho, como diz aqui o evangelista Mateus, e pregar o evangelho, ensinar os novos crentes, preparar eles e levá-los ao batismo, né, nas águas, né, para o arrependimento. O batismo é para o arrependimento, como João Batista prega, né? No deserto ele prega que arrependei-vos, né? Vem pregando o arrependimento. Jesus também dispôs, né, prega o arrependimento. E aí lá no início da igreja, né, os apóstolos, apóstolo Pedro, diz: arrependei-vos, né? Quando os novos crentes querem saber o que fazer, né, ele diz que arrependei-vos e todos vós sejam batizados, né, em nome do Senhor Jesus. Então essa é a ordenança da igreja até hoje, né? A igreja pratica essa ordenança, o batismo nas águas. Então hoje nós vamos conhecer essa ordenança de Jesus à sua igreja e vamos, né, tirar alguma dúvida, pensar, né? De repente você acompanha a igreja há tanto tempo, você faz parte da igreja, você é até filho de crente, daí quando se fala em batismo você fica até em dúvida, pensando
em se batizar e depois no mesmo instante fica pensando, e é um fardo talvez pesado, mas esta lição ela vai nos tirar essa dúvida, né, acerca do batismo nas águas batismais. E a leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 6, versículo de 1 ao 11. E vai dizer assim, a carta do apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Roma. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então você vê aqui que um dos significados do batismo nas águas. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Após o batismo, né, esse novo crente, ele precisa apresentar e ter uma nova vida. Precisa fazer a diferença. E o versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte. Já não morrem os mortos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morrem a morte, não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos como morto para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele dá a entender, né, os batizantes, né, batizando em Roma, que o batismo significa morte, né, sepultamento, e logo após ele é morto, sepultado, ele levanta, quando o pastor levanta ele, ou quem está responsável pelo batismo levanta, ele se levanta uma nova criatura. Ressuscita, né, é ressurreição, é morte. Batismo nas águas representa morte e ressurreição. Você morre o velho homem e ressuscita uma nova criatura em Cristo Jesus. Então vamos aqui nos comentários, né? Diz aqui na introdução que desta lição vamos estudar uma importante prática cristã. Uma importante prática cristã. O batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, né? João Batista. Por isso o nome Batista. Batista quer dizer batizador. Jesus Cristo e seus apóstolos e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. Então, né, João Batista, ele deu início a isso, né? Ele batizava, por isso seu nome de origem Batista. Jesus Cristo e seus apóstolos, né, também deram continuidade ao batismo.
E depois, né, veio a prática da igreja primitiva, né? A igreja primitiva também batizava, tá? E até hoje, a igreja hoje ela continua fazendo esse papel e é uma ordenança de Cristo para a sua igreja. Portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvio ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observada. Primeiro texto vai falar aqui pressuposto bíblico, doutrinário do batismo, né? Pressuposto bíblico doutrinário do batismo. Primeiro ponto aqui, o batismo. Batismo visto como sacramento e é a origem de um erro. Então, né, existe religiosos, até mesmo igrejas protestantes, né, que tem o batismo como sacramento, né? Batiza crianças e menores, né? Porque tem o batismo como sacramento. Acho que o batismo é para a salvação, né? Vamos ver isso aqui no correr da lição, que na realidade não é. O batismo é para adulto, o batismo é para confissão de fé, profissão de fé. O batismo é para pessoas que se arrependem do seu pecado, né? Para a confissão do arrependimento, né? A pessoa se arrepende, aceita Jesus, aí pede o seu batismo e se torna membro do corpo de Cristo. É esse aí o batismo, né? Mas aqui, no primeiro ponto aqui do primeiro texto, vai falar dos pressupostos bíblico doutrinário do batismo. Vai falar primeiro do batismo visto como sacramento, tá? Que é a origem de um erro, né? Batismo, sacramento. Aí o segundo ponto que vai falar do batismo, vai falar que o batismo não é sacramento. O batismo ele é uma ordenança de Cristo, né? O segundo ponto aqui do primeiro texto. E o terceiro ponto do primeiro texto aqui vai falar o batismo deve ser administrado aos adultos, né? E não às crianças, né? Porque o batismo não é para a salvação. O batismo é para o arrependimento, para aqueles que se arrependem do seu pecado e querem ser uma nova criatura. Então vamos lá, vamos ver o batismo. Vamos ver aqui o batismo como sacramento, né? A tradição, né, aí católica e alguns segmentos do protestantismo, né, alguns protestantes, tá? É histórico, eles veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado, capaz de conferir graça àquele que dele participa, né? Nesse sentido, Agostinho, que viveu no ano de 354 a 430 depois de Cristo, ele era bispo de Hipona, né? Era bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja. Entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual independentemente da fé de quem a pratica. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação, tá? Então, no sacramento aqui, né, há um pensamento que o batismo é necessário para a salvação. Então, esses ensinadores que usam batizar as crianças já nascem no pecado, né?
então são pecadores. Como precisam ser salvos, aí levam para o batismo, batizam as crianças, né? E o que não é bíblico, tá bom? Isso não é bíblico. O batismo bíblico tem que ser adultos, pessoas adultas. Vamos ver aqui na frente. O batismo não é sacramento, segundo ponto aí do primeiro texto. O batismo não é sacramento, mas é uma ordenança de Cristo. Né? Não é sacramento, mas é uma ordenança de Cristo. Como nós lemos o textual, né? Mateus capítulo 28, versículo 19, né? Ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Então é uma ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento, né? Mateus capítulo 28, 19, né? Eu acabei de citar. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação, tá? O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo, a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele. Então, o batismo, né, é para quem já foi alcançado pela graça, né? E não aquele que quer, como diz aqui, né? E não aquele que quer obter a graça através do batismo, não, tá? O batismo é para quem quer alcançar a graça de Deus, né? Por isso precisa se batizar. Quem quer, já foi. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem quer, a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele. Tá? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto aqui do primeiro trecho fala do batismo, que o batismo deve ser administrado aos adultos, né? Administrado aos adultos. O batismo é para os adultos. Você lendo lá no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 13, né? Você vai ver Jesus aos 30 anos se aproximando de João Batista para ser batizado, né? Foi batizado nas águas. Então, ele não foi batizado quando criança. Aprovando que o batismo não é um sacramento, o batismo é uma ordenança, né? É uma obrigação da igreja realizar sempre este evento, né? E ensinar. E de ensinar todas as nações, né? É a ordenança de Jesus, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos aí, né, Jesus cumprindo essa ordenança, Jesus se batizando. Está no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17. Você vai ver esse episódio. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascido com pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Então eles achavam que tinha que se batizar para que fosse, né, anulado o pecado original, tá? As crianças nasceram no pecado, tinha que ser batizado para ser perdoado. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Olha só que coisa linda, né? As crianças fazem parte do reino de Deus. Não tem necessidade alguma, tá, de serem batizados. Diz aqui o versículo 14 do capítulo 19 do Evangelista Mateus. O Evangelista Mateus diz assim: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim,
porque dos tais é o reino dos céus. Né? Esse Jesus fala para as crianças. Né? Dos tais é o reino do céu. Logo não há vestígio no Novo Testamento de criança sendo batizada, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Quando a criança crê em alguma coisa, né? Você vai ver isso em Marcos capítulo 16, versículo 16. Tá? O batismo deve ser ministrado para os que crerem. Né? Jesus disse no versículo 15 do capítulo 16 do Evangelho de Marcos, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aí o versículo 16 vai dizer, quem crer e for batizado, é quem crer e for batizado, né? Será salvo. Mas, porém, quem não crer será condenado. Glória a Deus. Então, quem crer e for batizado precisa crer e ser batizado. Precisa crer e dar a sua profissão de fé, para que você venha cumprir na sua vida, tá? O mandado de Jesus Cristo. E aí ele continua dizendo, e uma criança que ainda não chegou à idade da razão, não tem maturidade para crer e fazer escolha. Isso é uma realidade. Não é uma criança de 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, né? Uma criança recém-nascida não tem idade para fazer escolha. Aí vai os pais fazer escolha pelos filhos, vai os avós fazer escolha pelos netos. Não. Deixa eles crescerem, né? Quando eles crescerem, eles vão tomar decisão. Se você é servo de Deus, se você é serva de Deus, né? Se você é uma mãe serva de Deus, tem que fazer que nem a mãe do pastor Timóteo, né? Da Bíblia Sagrada, né? E era Eunice, né? E a avó dele, né? Loide, né? Que o criou, ensinou o caminho de Deus. Né? E foi um grande obreiro na época do apóstolo Paulo. Foi um dos grandes pastores, um pastor jovem, mas que aprendemos que foi um exemplo. Então você precisa, quando de menor, né, pequeno, antes do batismo, você precisa já ensinar ele os caminhos de Deus, preparar ele para ser um obreiro, servir a Deus, né? E não levar para ser batizado. Ele não tem pecado, não precisa. Aí vamos aqui o segundo tópico. Falamos aqui do primeiro tópico. Vamos ver o segundo tópico. O segundo tópico vai falar dos símbolos. Símbolos e o propósito do batismo. Símbolo e o propósito do batismo. Aí o primeiro ponto aqui vai falar do símbolo. Símbolo do batismo. Qual é o símbolo do batismo? O símbolo do batismo é a identificação com Cristo. Você, tá? Batizou, passou pelas águas, tu tem que se identificar com Cristo. Tu tem que ser igual a Cristo. Tem que viver para Cristo. Morrer para o mundo e viver para Cristo. Nós vemos aqui já no início aqui, desse primeiro texto aqui, né, falando sobre o símbolo e o propósito do batismo, né, vemos aqui o comentarista falando o seguinte, ó, o batismo por imersão, tá? Simboliza a união do crente com Cristo, por meio da sua morte, né? Imersão é você mergulhar, né? Ser mergulhado, ou mergulhar. Então você foi imergido. Isso é imersão, bom? Batismo tem que ter, se você tem que ser emergido, né? Tem que ser no mergulho. Então, o batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio da sua morte, né? Da morte de Cristo, né? Então, em que sentido fica a união? Porque o batismo simboliza a morte, né? E ao se levantar, você está sendo ressuscitado. Está ressuscitando uma nova criatura. É isso que explica aqui o comentarista, né? Por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição.
Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma, né? Como nós vemos aqui na leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 6, versículo 13 e 15. Então, o símbolo do batismo é morte e ressurreição. Quando você é imergido, quando o pastor te imerge nas águas, ele está te sepultando. Sepultando o quê, o presbítero Márcio? Sepultando o seu velho homem, né? Aí, como diz aqui o versículo, parece-me que o versículo 4, isso, né? Na parte B do versículo 4 de nossa leitura diária, do capítulo 6 de Romanos, né? Parte B vai dizer que se andamos, assim andamos também em novidade de vida. Quando você se levanta do batismo, né? Você está sendo ressuscitado com Cristo, então você se levanta do batismo com uma novidade de vida. Vai ter uma nova vida, né? Todo o teu tempo, toda a sua dedicação será para Cristo, né? Você agora tem que mostrar para este mundo que está no pecado, para este mundo que está em treva, que você é sal. Louvado seja o nome do Senhor. Você batizou, se tornou membro do corpo de Cristo, ressuscitou com Cristo, você sepultou o seu velho homem, né? Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, né? Somos ressuscitados com Cristo, né? Somos uma nova criatura, saímos da água uma nova criatura, né? Nova criatura. Se somos nova criatura, nós temos que ter o quê? Novidade de vida. Não adianta nada eu me batizar, né? Passar pelas águas batismais e me levantar e continuar fazendo o que eu praticava antes, praticando o que eu praticava antes. Não adianta nada, né? É perca de tempo. Quem me segue, quem me acompanha não vai entender nada, né? Se ele não é crente, não batizou, ele não é membro da igreja, porque ele continua praticando as mesmas coisas. Tem que deixar de praticar. E você se batizou, você sepultou o seu velho homem, né? E ressuscitou uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas ficam para trás, aleluia. E tudo se faz novo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Prestou atenção? A importância do batismo na vida do homem, na vida da mulher, na vida do jovem. Tudo se faz novo. Você passa a ser nova criatura. Não importa a idade que você tenha, mas se você aceitou Jesus, passou pelo batismo em imersão, né? Foi mergulhado lá nas águas, foi sepultado, sepultou seu velho homem, ressuscitou numa nova criatura em Cristo, você é novo. Você tem que apresentar uma nova criatura em Cristo, né? Como Jesus te ensina no monte, lá no monte, né? Na montanha, né? Como Jesus ensina que no capítulo 5 e o versículo 16, versículo 13, né? E versículo 13, parece 14, de capítulo 5 de Mateus, ele fala, vós sois o sal da terra, né? Isso ele fala para os membros, isso ele fala para os crentes, isso ele fala para os salvos, né? Isso ele fala para aqueles que se converteram, isso ele fala para aqueles que, né, ressurgiram como nova criatura, ressuscitaram com ele, tá? Vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? O sal é para temperar, o sal é para dar gosto, né? Então você ressurgiu das águas, você ressuscitou com Cristo, louvado seja o nome do Senhor, tem que começar a dar gosto a este mundo que está sem gosto. Louvado seja o nome do Senhor, vós sois a luz do mundo, né? São duas metáforas que Jesus deixa bem claro para nós que o aceitamos como Salvador. Sal da terra e luz do mundo. E para que serve a luz? A luz é para clarear lugar escuro. Este mundo, né, está tomado pelo adversário, está em trevas, está perdido. Aleluia, ainda consegue enxergar porque a igreja de Deus está na terra. Existe um povo na terra, aleluia, que alumia, né, os caminhos, né, para que este mundo possa caminhar, né? Existe um povo na terra que ainda é sal.
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, ele é sal. Se é sal, é para salgar. E é por isso que ainda este mundo não está estragado, porque o sal está na terra. Não está totalmente em terra, porque a luz está na terra, que é eu e você. É a igreja de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aqui, né, dar continuidade. Então, o símbolo do batismo é morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Você morreu o velho homem, sepultou o velho homem e ressuscita nova criatura em Cristo, né? Continuando aqui, dessa forma o apóstolo mostra que o ato de emergir da água onde havia sido submerso retrata com precisão a identificação de Cristo, do cristão, como a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Está em Colossenses capítulo 2 e o versículo 12. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo, né? Como lemos no versículo 4 da nossa leitura bíblica em classe. Entenderam? Então esse é o símbolo do batismo, morte e ressurreição. Não tem para onde correr. Você pediu o seu batismo, você tem que saber que você morreu. Você vai ser sepultado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ao se levantar das águas, você vai levantar uma nova criatura. Porque Jesus ressuscitou dos mortos e você vai ressuscitar também dos mortos, né, que é o pecado, que é este mundo, que é o velho homem, e vai ressuscitar uma nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu sou você, eu corri e pedia meu batismo. Rápido, para mim me tornar um novo homem. Glória seja dado o nome do Senhor. Vamos falar agora, falamos aí do símbolo, vamos falar agora do propósito, né? O propósito do batismo. Qual é o propósito do batismo? Tá? Está aqui, ó, propósito do batismo. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Está em Atos capítulo 2, verso 41. Atos capítulo 2, verso 41, que diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, né? Então essas 3.000 almas após a conversão, né? Não teve outra alternância, foram para o batismo, né? Em águas, né? Foram batizadas. E o apóstolo Pedro ele explica, dá uma explicação sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. O povo se converte, tá? E ele leva esse povo para serem batizados. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo Jesus. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro, né? Aqui o comentarista está em Colossenses capítulo 2, versículo 6. O comentarista aqui ele nos alerta que o candidato, né, ao pedir o batismo, ele deve estar convicto e consciente, tá, da fé que abraçou. Tem que ter certeza realmente do que você quer, tá? Porque não pode ser território neutro, né? Enfim,
O batismo é para salvos e convertidos, que estão dispostos a seguir a quem? A Jesus. Tá? O batismo é para os salvos, tá? Os convertidos, que estão dispostos a seguirem a Jesus. Atos capítulo 8, versículo 12, né? Vai dizer o seguinte: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homem quanto mulheres. Batizava tanto homem quanto mulheres, né? Então eles criam no Evangelho, né? Aceitavam o Evangelho e eram batizados, né? Na igreja primitiva, e hoje também não é diferente. Graças a Deus por isso. O capítulo 16, versículo 14 e 15 vai falar de uma irmã, né? E ó, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aí o que ela faz? Ela, depois de ser batizada, depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, né? Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então ela abriu as portas da casa dela para que o Evangelho de Cristo fosse pregado, fosse anunciado em Tiatira, né? Se converteu, se batizou e abriu as portas para que os apóstolos entrassem, né? E de repente formasse ali já a primeira, uma das igrejas, continuidade da igreja, né? Mas para isso ela foi batizada, né? Glória seja dado o nome do Senhor. Para os batizados, os que são batizados, né? Para aqueles que são batizados, não pode haver espaço para indecisão. Pode ser indeciso. Tem que ser, como nós lemos anteriormente, tem que ser convicto, né? Tem que ser preciso. Tem que saber o que realmente quer. Não há espaço para indecisão. Tá? Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Tá? Os indecisos. Né? Que não querem viver vida nova, não querem viver diferente, e ficam com vergonha, e né, existem muitas outras coisas aí que acontecem. Mas não pode haver indecisão. Tá? Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância ao sentido do ato. Outras vezes é por falta de convicção de fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Né? Então, de repente, este irmão que não pede batismo, ele pensa que ao ser batizado ele não vai poder cometer qualquer tipo de falha. Tá? Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, né? Está em 1 João, capítulo 2, versículo 1, né? E diz aqui, ó, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Né? Então, a Bíblia diz que todos somos pecadores, né? De repente não é o batismo que, né, vai nos ausentar do pecado. O pecado rodeia, né? A gente precisa cada dia fugir disso. Não, mas se pecar, como diz aqui o apóstolo João, temos o advogado que é Cristo, né, o justo, né? É João, 1 João capítulo 2, versículo 1.
né? Temos Jesus Cristo, que é o nosso advogado. Ele está pronto a advocaciar as nossas causas, as nossas questões, as nossas pelejas, né? Aí, continuando aqui, depois da referência, contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Este é vencido quando se anda no Espírito, né? Porque aí não vai dar lugar à carne. Se der lugar à carne, com certeza o pecado entra. Se o pecado entra, né, nos afasta o pecado, ele nos afasta de Deus, né? Então a necessidade, quando nós cometemos esse ato do batismo nas águas, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, né, é uma necessidade vivermos no Espírito, vivemos para Deus, vivemos para Cristo, né? Esta é a necessidade. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão, né? Não se converteu ainda. Estão na igreja, são filhos de crente, mas não se converteu ainda. Por isso que é bom, quando é filho de crente, aceitar Jesus como Salvador, antes de ser batizado, né? Porque aí você tem uma convicção, né, da sua conversão. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo, né? Vendo aí a explicação aqui do comentarista. Então, as pessoas às vezes ficam indecisas, porque vai ter que largar o mundo, vai ter que largar os prazeres mundanos, as coisas mundanas, né? E viver uma novidade de vida, viver uma vida diferente. Tem que, como no disse anterior, tem que ser luz, né? Tem que ser o sal, né? E a pessoa às vezes acha difícil, então por isso ele não quer cortar o cordão umbilical, né? Não quer largar o mundo, aí prefere não passar, né, pelo batismo, prefere não se batizar, fica no meio do muro. Glória a Deus. Mas há uma necessidade de se arrepender, né, e ser sepultado, sepultar o velho homem e ressuscitar como uma nova criatura na pessoa bendita de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que você esteja entendendo aí, tá? Eu estou passando aqui rápido, é só um videozinho para você ter uma noção. Nós vamos ter nossa aula no próximo domingo, e se eu for passar tudo, for querer falar tudo, você não vai à escola dominical, não. O presbítero Márcio já passou para a gente, já nos ensinou, já falou tudo, então, tá? Com certeza o professor lá na sua escola dominical vai ter muito mais para te explicar, muito mais para te ensinar. Você vai sair de lá renovado e convicto. Se você ainda não é membro do corpo de Cristo, tá? Você vai sair convicto que você precisa se renegar a si mesmo, negar a si mesmo, tá? Aceitar Jesus como teu Salvador e se tornar um membro do corpo de Cristo, se tornar um membro da igreja, passar pelo batismo, sepultar o velho homem, aleluia, e ressuscitar com Cristo como nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ressuscitamos com Cristo, quando levantamos das águas do batismo, né, levantamos com uma nova perspectiva, com uma nova vida. Temos que ser em todo sentido diferente. Precisamos fazer a diferença. Aonde, presbítero Márcio? A diferença no lar, a diferença nos vizinhos, a diferença no colégio, a diferença na faculdade, a diferença no trabalho, a diferença na rua, a diferença entre os amigos. O mundo tem que notar que você é diferente, porque você ressuscitou com Cristo e você vive uma novidade de vida. Você vive o Evangelho. Viver o Evangelho é viver coisas novas. E Deus tem para você essas coisas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui ao terceiro ponto. Vai falar que é a questão da fórmula.
e o método do batismo, né? Então, o primeiro ponto aqui do terceiro texto vai falar da fórmula trinitária do batismo, tá? A forma trinitária, que é sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso é uma forma trinitária. Deus, ele é uno, mas ele é trino também, tá? Ele é o Pai, ele é o Filho e é o Espírito Santo. Deus, ele é trino, triuno, tá? Deus, ele é triuno. E a Bíblia confirma isso desde o início, né? Lá a gente encontra essa trindade, Santíssima Trindade aqui. Já na criação de todas as coisas, a gente encontra a Santíssima Trindade junto a Deus. Fórmula trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Aí vai ser, essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Por que o batismo, então, tem a sua forma trinitária? Por quê? Porque ele é batizado, tem a sua forma trinitária. Porque esse texto cita porque tem as três pessoas da Trindade, né? Quais são as três pessoas da Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando se fala, não tem como você falar do Espírito Santo sem falar do Pai e do Filho. Não tem como você falar do Filho sem falar do Pai e do Espírito Santo, né? E não tem como você falar do Pai sem você falar do Filho e do Espírito Santo, né? Porque ambos são unidos, né? Cada um tem sua função, tem sua ação, seu trabalho, né? Enfim, mas todos são unidos, são uma pessoa. Um só Deus, três pessoas distintas, como uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí é um só Deus, tá? Um só Deus e três pessoas distintas. Eu falei? É isso mesmo? Com uma só essência, tá? E no rito do batismo, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então precisa ser seguida essa orientação de Jesus aí, essa fórmula aí trinitária, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São as três pessoas da Santíssima Trindade. O batismo deve ser feito em nome dessas três pessoas da Santíssima Trindade. Aí tem aqui a fórmula herética do batismo, forma que a Bíblia não aprova, né? Tem muitas denominações, outras religiões aí que fazem, tá? E uma delas a gente já falou, que é o batismo, né? Tipo sacramento, batizar criança. A Bíblia não aprova, não fala sobre isso, tá? E aqui vai falar de outras fórmulas, fórmula herética do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitária. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. Tá? O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitária. Está em Atos, capítulo 2, versículo 38 e Atos 19, versículo 5. Convém dizer que esses textos não negam a forma trinitária, nem tampouco negam a Trindade.
Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus e naquilo que ele fez e ensinou, né? Foi ele que ensinou, né, o batismo. Foi ele que determinou a igreja, né? Como aqui no texto, né, no cabeçalho da nossa lição aqui, né? Ele fala sobre a primeira ordenança, né? Foi o próprio Jesus, né, que ordenou, né? Deu essa ordenança à igreja para batizar, né, todos os seus discípulos, ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse para batizar só no nome dele, não. Mas, né, devido às explicações aqui do tratamento dos apóstolos, tá, todos o batismo, tá, deveria ser feito, tá, em nome de Jesus, porque foi Jesus quem deu essa ordenança, e eles aí, existe outros métodos aí, né, outras fórmulas aí que ensinam que tem que ser o batismo no nome de Jesus, mas o próprio Jesus diz que tem que ser trinitário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28 e o versículo 19, tá? Então, por isso se torna uma forma herética, tá? Convém dizer que esses textos não negam a forma trinitária, nem tampouco negam a trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, tá? Isto é, naquilo que ele fez e ensinou. Tudo que a igreja faz, tudo que a igreja pratica, é em nome de Jesus. Não adianta, você vai orar, você repreender uma enfermidade. Você não vai repreender, conseguir repreender uma enfermidade no nome de Paulo, no nome de Pedro, no nome de Mateus, no nome de Filipe, não. No nome do pastor, no nome do presbítero, não. Tudo é no nome de Jesus. É autoridade. O nome de Jesus, ele tem poder. O nome de Jesus, ele tem autoridade. Louvado seja o nome do Senhor, ele tem autoridade. Glória a Deus. Não sei o que você está passando aí neste momento, o que está acontecendo, né? Mas digo para você, este nome, aleluia, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Quando você usa o nome de Jesus com autoridade, todas as coisas podem acontecer. Não há zika, não há dengue, né? Não há coronavírus, tá? Não há enfermidade demoníaca nenhuma, não há pandemia nenhuma que supera o nome de Jesus, ou que não respeita o nome de Jesus. Aleluia. Então, se você está aí de repente enfermo, né? Usa esse nome poderoso que é o nome de Jesus e você vai ver que nome poderoso é esse, que é o nome de Jesus. E a igreja primitiva, tudo que ela ia fazer era no nome de Jesus. E a igreja atual, nós, a igreja de Cristo, precisamos fazer tudo no nome de Jesus para que nós possamos ser bem-sucedidos. Louvado seja Deus. E o terceiro ponto aqui do terceiro texto, e já encerrando essa participação desta aula, nós vemos aqui a imersão, né? A imersão, tá? Este método é o método bíblico do batismo, imersão, tá? É ser mergulhado, tá? É o método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígio da prática do batismo por aspersão, tá? Aspersão, você joga água e tal, mas é imersão, é mergulho. Convém dizer que não é vestígio de prática do batismo por aspersão. No Novo Testamento, esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, como acontece com as crianças, né? Quando eu batizo a criança, só uma aguinha lá, joga. Essa é o batismo e aspersão, tá? De água sobre o candidato. Entretanto,
o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão, mergulho. Tá? A palavra grega batismo possui o sentido de mergulhar e submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João no Rio Jordão. Está em Marcos capítulo 1, versículo 5. Da mesma forma, quando foi batizado Jesus, o que aconteceu com Jesus? Jesus saiu da água. Olha só, o batismo de Jesus. Está em Marcos, capítulo 1, versículo 10. Vai dizer que Jesus saiu da água. Então, se ele saiu da água, ele entrou, tá? Ele entrou na água e foi batizado, foi imergido, foi por imersão. É o próprio João Batista que o batizou. João batizava onde havia muita água, está em João capítulo 3, versículo 23. Então tem que ter muita água para que você possa pegar o candidato, e emergir ele às águas. Então o batismo, tá? Como nós aprendemos aqui, é imersão, tá? É por imersão. E não por aspersão, tá? Não por aspersão, é por imersão. Tem que pegar o candidato e mergulhar nas águas, como você faz no sepultamento. Você pega o camarada lá e tá? Deixa lá, Então, quando você batiza, você está batizado, aquele velho homem fica lá, sepultado. Você ressuscita com Cristo, uma nova criatura, como nós estudamos aqui, tá? Como nós aprendemos aqui no primeiro texto, No primeiro texto falando sobre sobre o símbolo, o segundo texto, sobre o símbolo do batismo, que é morte e ressurreição com Cristo. Tá? Então, eu sei, batismo tem que ser por imersão e não por aspersão. Tá? E é de forma trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para encerrar a nossa lição, de hoje, domingo, vamos ver aqui a nossa conclusão. Procuramos abordar as questões mais relevantes concernente ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é, sim, uma prática que deve ser levada a sério por todo o crente que quer seguir a palavra de Jesus. Por meio do batismo nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. Tá? É por meio do batismo. Você vai se tornar pública a sua profissão de fé. Você vai se tornar, vir fazer a diferença, Você vai vir a ser o sal da terra, a luz do mundo, tá? É através desse sepultamento e dessa nova ressurreição em Cristo, No viver em novidade de vida é isso. Deus abençoe a sua vida, tá? Terminamos aí mais uma aula, da nossa EBD, aula de lição número, deixa eu ver aqui, lição número 9, tá? Lição número 9, vai ser no dia 3 de março, tá? E você não perca a aula, vá na escola, na EBD, que o professor tem coisas
Tem assuntos importantes para falar, né, a respeito dessa. Eu fiz só um resumozinho da aula para te aguçar, para você possa ir à escola e estudar um pouco mais desse tema que é de tão importância para a nossa vida espiritual. Deus abençoe a sua vida, Deus esteja com você na EBD de domingo, tá bom? Deus abençoe os professores, nossos alunos, tá? Todos os nossos alunos EBD que sejam muito abençoados. No próximo domingo, na próxima lição, em nome de Jesus, vamos falar da primeira ordenança de Jesus. Deus abençoe a sua vida, tá? Deixa seu likezinho aí, deixa seu comentário, vai ser bênção para mim, vai me ajudar, tá? Vai ser uma alegria responder o seu comentário aí, nessa lição. Então você deixa para mim aí este comentário, dá o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? É uma bênção, eu fico tão feliz. A cada 2 inscritos que aparecem no canal, eu olho assim, 2 inscritos a mais. Para mim parece que se inscreveram 2 milhões. Tá? É muita bênção ter você como inscrito aí no meu canal. Então se inscreva, tá? Se você puder escrever aí, tá? Eu estou colocando o vídeo da nossa EBD, mas entre os vídeos da EBD eu estou colocando outros vídeos também do nosso trabalho na igreja. Está sendo feito para poder não ficar só nessa aula, então, comentário e tal. A gente vê se a gente consegue aí os nossos objetivos, tá bom? Então, se puder aí dar o seu like, fazer seu comentário, se inscrever no nosso canal, tá bom? Vai ser uma bênção, tá bom? Tem um canal também da irmã Luísa Aguilar, que é uma joia de canal, é muito bom. Você passa por lá, dá uma olhadinha, se inscreva. Luísa Aguilar é minha sobrinha, me ajuda muito com esse canal e eu tô aqui fazendo um apelo para você. Se você não é inscrito no canal dela, você dá uma passadinha lá, é Luísa Aguilar, tá? Você vai encontrar o canal dela, é uma bênção, é muito bom, tá bom? Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor. Eu quero fazer uma oração por você. Não vou terminar esta aula sem primeiro orar. Graças a Deus já cheguei em 54 inscritos. Isso para mim é uma satisfação, é uma alegria muito grande ter vocês, esses 54 inscritos no meu canal aí. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Louvo mesmo, fico muito feliz, tá? Como eu disse antes, a cada 2 inscritos, eu considero 2 milhões de inscritos, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar agora por você, que é inscrito, é o meu inscrito aí no meu canal. Eu quero pedir a bênção de Deus para a sua vida. Oremos. Amado e soberano Deus, Pai Celestial, Senhor, graças te damos, ó Deus, neste momento, Senhor, por esta oportunidade, por esta aula, Senhor, onde tratamos aqui, Senhor, a respeito, Senhor, a sua primeira ordenança, que é o batismo nas águas. Que o Senhor possa ter neste dia, Senhor, neste momento, falado ao coração, Senhor, dos meus inscritos, falado ao coração daqueles que ainda não fizeram, Senhor, essa prova contigo, né? não se batizaram, não se tornaram membro do seu corpo, Senhor, mas que o Senhor possa falar nesses corações, que o Senhor possa visitar esses corações, Deus. Pai Santo, Pai Celestial, te agradeço, Senhor, por os 52 inscritos, Senhor, no meu canal. Cada um, Senhor, por aqueles que vão se inscrever, por aqueles que vão comentar, Senhor, eu te agradeço. Ó Deus, por aqueles que vão dar o seu like, Senhor, eu também quero te agradecer, eu quero te adorar, quero te louvar o teu nome, porque só o Senhor é bom. Meu Deus e meu Pai Celestial, derrama, Senhor, chuva de bênção, Senhor, sobre cada um, Senhor, do meu canal, Senhor, sobre cada uma vida, Senhor. Em nome de Jesus te peço, derrama chuva serólea, chuva de bênção, Senhor. Visita os lares, ó Pai, de cada inscrito. É o que eu te peço, ó Deus, nesta hora, agradecido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos.